Olá, boa tarde. Meu nome é Clarice. Eu sou estudante de Letras no Instituto Federal de São Paulo, campus Cubatão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre decolonialidade. Mas antes a gente precisa entender o que veio antes e o que estrutura, né, o que moldou, o que dita o que nós pensamos, vivemos ou produzimos na questão de conhecimento. Desde a escola, a gente é ensinado a enxergar a história de uma maneira muito limitada, né? É uma linha reta, é só aquilo, é tipo como se pegássemos uma lupa e focássemos apenas em um lugar. E a gente geralmente aprende sobre a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Porém, nisso tudo tem um grande problema, porque esse pedaço da história que a gente aprende, ele não é universal, né? É totalmente eurocêntrico. E aí a gente, desses parâmetros, desses objetos que a gente é obrigado, que a gente aprende nas escolas, a gente entende que a Europa, ela é o ápice da civilização, que ela é o início de tudo, enquanto o resto do mundo, que no caso é a América Latina e as comunidades tradicionais, a África, né, é totalmente atrasado, mal desenvolvido, é historicamente empurrado para essas margens, né, com essas classificações, né, de atrasado, primitivo, mal desenvolvido, mas existem intelectuais fundamentais, né, no processo, né, no início do processo, para essa esse rompimento, né, dessa barreira, dessa ideia que se tem, né, que trazem aí uma realidade bem diferente. A gente pode trazer Henrique do Céu com a obra Um Embranquecimento do Outro, e a gente também pode trazer muitas obras do peruano Aníbal Quijano. E a modernidade, ela não nasce ali nos salões franceses, nos salões ingleses. Na verdade, ela nasce ali em 92, com a violenta invasão que a gente tem na conquista das Américas, né? Que não é bem uma conquista, é realmente uma invasão. Foi muito violenta, foi muito sangrenta, muito cruel. E foi ali na apropriação das terras, no genocídio dos povos originários, o tráfico transatlântico dos escravizados, que financiaram esse capitalismo global que ergue a Europa como centro do mundo. Porém, é, aqui a gente vai constatar a primeira grande premissa que a gente precisa fixar na nossa mente. É que a modernidade e a colonialidade, elas são duas faces da mesma moeda. Não existe o brilho da modernidade ocidental sem a sombra da violência colonial, né? Uma coisa ela não existe sobre a outra. E a gente pode diagnosticar, esse diagnóstico, vamos dizer assim, ele surge de uma distinção conceitual crucial, que é a diferença do colonialismo e da colonialidade. O colonialismo ele é um processo histórico, político e militar de dominação de um Estado sobre o outro. E ele chegou formalmente, né, chegou ao fim, é, com as independências políticas ao longo do século XIX e XX. E as colônias elas acabaram virando países independentes, ganharam suas bandeiras, seus hinos, né, a sua, a sua independência, né? Mas, mesmo nessa questão de ser independente oficialmente, a gente ainda tem uma certa amarra com esses preceitos, com esses conceitos do passado, que é o colonialismo, né? O fim do colonialismo não significa o fim da colonialidade. A colonialidade, ela é basicamente o que sobrou. Ela é um efeito colateral daquelas coisas, né? Ela sobreviveu, ela se entranhou nas estruturas é, da nossa mente, da nossa cultura, da nossa economia, das nossas universidades. E é uma estrutura de dominação não que é uma é direta indireta direta, né? Ela tá ali não é por acaso. A colonialidade é um padrão de poder que continua operando dentro, né, da nossa sociedade, mesmo depois do colonizador ir embora, mesmo depois do fim do ato genocida de colonização
da nossa sociedade. E dentro dessa estrutura, né, colonial, a gente tem ali o status formal de que a colonização acabou, mas a gente sabe que a colonização ela ficou e ela determina muita coisa dentro da nossa sociedade. A maneira como a gente fala, os nossos conhecimentos, o que é realmente considerado válido, quais os corpos, né, são considerados plenamente humanos. E com esse cenário em mente, eu quero trazer para o centro dessa conversa, desse debate, é, a obra principal que guiou essa minha apresentação, né, que está servindo de espinha dorsal para esse vídeo, que é o livro Decolonizar é Preciso, o desafio do pensamento outro, do professor brasileiro Francisco Uriban de Holanda. O livro do Xavier de Holanda, ele dá um choque de realidade, né? Ele dá um real choque de realidade. O Xavier ele argumenta com muita lucidez que a colonialidade ela continua operando nas nossas estruturas contemporâneas, né? E ele diz que o ato de colonizar, de decolonizar, ele não pode ser visto como um evento do passado, mas sim como uma tarefa que a gente tem que continuar, né? Que é uma necessidade do agora. Ele também provoca de que não basta só superar o colonialismo. Ele provoca dizendo que não basta a gente superar apenas o colonialismo, né? Ele diz que a gente precisa superar a colonialidade. E aí, como a gente faz isso, né? A gente pode fazer isso através da construção que ele chama de o pensamento outro, né? Esse pensamento outro, ele é uma ruptura muito radical com os monopólios eurocêntricos, né? O monopólio eurocêntrico do saber, né? E isso é o esforço de validar, né, essas visões de mundo, né? As filosofias e as soluções práticas que podem nascer dessas experiências que são vividas pelas populações que foram marginalizadas, né, pelo esse processo colonial. Eu li ali as propostas, né, do Xavier, com essa questão da urgência do pensamento outro. Eu fiz ali conexões, né, acabei fazendo algumas conexões com as reflexões da autora Zuma Palermo. Acabou me fascinando muito com o seu discurso, com as suas ideias, né? No caso, no livro A Opção Decolonial como um Lugar Outro de Pensamento, né? Acredito que tenha muita coisa a ver, que tenha uma conexão muito grande. E a Zuma, ela traz uma contribuição muito interessante, porque ela retira a decolonialidade do campo da teoria acadêmica fria, né? Ela ensina que a decolonialidade, antes de qualquer coisa, ela é uma opção. E é um posicionamento ético, político, existencial, né? E assumir essa opção decolonial, ela significa praticar o que o Walter Mignolo conceitua como desobediência epistêmica. Significa deixar de olhar para o próprio território com os olhos do colonizador estrangeiro, né? E a Palermo ela acaba defendendo que a gente precisa habitar e reivindicar esse lugar outro, né, de enunciação. A gente aqui do Sul Global, né, da América Latina, da América do Sul, a gente não pode apenas acabar sendo objeto de estudo dos pesquisadores, né, europeus. Nós somos e devemos ser os sujeitos que produzem a teoria sobre a nossa própria realidade, né? E essa é a virada em que o Sul assume o controle da sua própria narrativa. E para que a gente possa visualizar esse lugar outro, né, esse lugar outro de pensamento, aplicando na prática, a gente vai agora passar pelas 5 grandes categorias que organizam essa disciplina, né? E em cada uma delas eu vou conectar os conceitos principais com as apresentações, autores e os textos discutidos. A gente vai começar pela ontoepistemologia, né? Essa palavra é meio comprida, né? Bem acadêmica, mas ela guarda um significado essencial, né? Ela une o estudo do ser
que é a ontologia, e ao estudo do saber, que é a epistemologia. A ideia central é que a decolonialidade, ela não se limitou apenas a saquear as riquezas materiais. Ela promoveu essa hierarquização da própria existência humana e do conhecimento dela. Né? E quando a gente olha para autores como Nelson Maldonado Torres e a discussão sobre a topologia do ser, a gente acaba percebendo que a filosofia ocidental, a gente acaba percebendo o quanto a filosofia ocidental tradicional ela sofre com esse esquecimento crônico da colonialidade. Maldonado Torres e Aníbal Quijano, eles desdobram esse conceito em dimensões muito nítidas. Primeiro, a gente tem a colonialidade do saber, que é a ideia de que a ciência moderna, ocidental e eurocêntrica, ela se colocou ali como o único conhecimento verdadeiro, né? Rebaixando os saberes indígenas e africanos a um status de superstição, de folclore. Né? E o segundo, a gente tem a colonialidade do ser, que é o processo violento que desumaniza o colonizado. Para entrar mais fundo nessa categoria, a gente pode também buscar a formulação fundamental da Sylvia Wynter, né? Onde ela mostra que o ocidental ele inventou o conceito de raça como um dispositivo de super-representar o homem europeu, branco e burguês, como o único modelo de humano universalmente válido. Né? E todos que não se encaixavam nesse molde, eles eram rebaixados a uma escala de subhumanidade. Portanto, disputar essa ontoepistemologia decolonial significa recuperar a dignidade do ser e a legitimidade do saber que nos foram roubadas nesse processo. A nossa segunda categoria ela é mais voltada para a nossa casa, vamos dizer assim, né? A América Latina. Né? E a gente falar da América Latina sobre a lente decolonial é falar de uma ferida aberta no território por completo e na nossa identidade. Não tem como a gente discutir sobre a América Latina sem a gente trazer as veias abertas da América Latina do Eduardo Galeano. E no contato que tivemos sobre o Galeano, acabou nos reconectando ali com o nosso trauma econômico, né? Mostrando como as nossas veias continuam sangrando através de um modelo agroexportador, de uma divisão internacional de trabalho que nos condena a ser fornecedores de matéria-prima barata para o bem-estar do norte global. Mas o pensamento decolonial, ele expande essa crítica econômica para um território físico, né? Físico existencial. E aqui que a gente pode colocar a obra do Arthur Escobar, né? Territórios de Diferença. O Escobar mostra para a gente que para o capitalismo neoliberal e para os projetos de desenvolvimento ocidentais, que a terra ela é apenas uma mercadoria que vem a ser explorada até a exaustão, ou seja, até o final. E é uma característica que a gente percebe e é uma categoria que a gente percebe desde sempre nesse processo de colonização, decolonização, nesse processo. E é um processo que a gente sempre percebe dentro dessa colonialidade, né? Onde o colonizador ele entra, ele enxuga tudo que aquele território tem de bom, minério, madeira, matéria-prima para diversas coisas, até o fim, sem pensar no que vai acontecer depois, né? E aí, quando acaba de um, eles pulam para o outro, e pulam para o outro, e pulam para o outro, e pulam para o outro.
em contrapartida para comunidades tradicionais, indígenas, afrodescendentes da América Latina, o território ele é um espaço da vida, né? Onde existe a ancestralidade, né? A espiritualidade para muitos. E a gente tem que defender a América Latina a partir da decolonialidade, né? Isso significa abraçar, né? Uma ecologia pública da diferença, né? Onde o território ele é preservado como espaço de resistência, um espaço de resistência viva, né? Contra essa homogeneização do mercado global. Agora, saindo aqui da América Latina e indo para outro lado do Atlântico, a gente chega na África, né? Aqui a gente vai analisar os impactos profundos do racismo epistêmico e dessa urgência realmente da decolonização mental, né? E como base, né, nesse tópico a gente vai trazer o Frantz Fanon, né? E a sua obra Os Condenados da Terra. O Fanon ele vem trabalhando, né, numa interseção entre a psiquiatria política, né, nos trazendo aí um conceito da sociogênia, né? Ele prova que essa sensação de inferioridade, angústia e essa alienação do sujeito colonizado, elas não são traços biológicos ou psicológicos inatos, mas sim é uma patologia produzida socialmente por essa violência sistemática dentro dessa estrutura colonial, né? Ele traz um termo onde ele diz que o colonizado é o damné, que é o condenado da terra, que precisa passar por um processo de libertação, né? Que esse processo de libertação é tanto político quanto psicológico. Essa libertação da subjetividade, ela ganha ali contornos culturais nítidos quando a gente soma com as vozes de Aimé Césaire, com o conceito do discurso sobre o colonialismo e do escritor Ngugi Wa Thiong'o. Assim, eu não sei se é assim que fala, gente, desculpa. Onde ele traz a obra Decolonização da Mente. O Thiong'o, ele mostra que o imperialismo ele usou essa imposição da língua colonial como uma arma para cortar os laços dos povos africanos com a história e a memória, né, desses povos. Então, para ele decolonizar a mente, decolonizar a mente, recuperar essa dignidade das línguas nacionais, né, e dessas narrativas locais, é o primeiro e mais doloroso passo para a gente desmembrar, né, desmantelar esse império, né, nas mentes africanas. Na nossa quarta categoria, a gente foca na questão das mulheres, né, trazendo ali o cruzamento indispensável e intrínseco entre raça, gênero, classe, através, né, desse feminismo decolonial. Vamos trazer pensadoras importantes como Maria Lugones, Oki Curiel e o Derkes Spinoza, que vem nos alertando sobre um fato histórico crucial. Elas vão explicitar que o patriarcado e a divisão binária de gênero, de uma forma, da forma como conhecemos ela hoje, que elas não são universais, né? Que elas são usadas, elas são ferramentas de classificação social que são impostas pela colonização burguesa para controlar e hierarquizar os corpos colonizados. Nas Américas, na África, pré-coloniais, as relações de gênero, elas operavam ali sobre outras lógicas, né, que muitas vezes eram complementares e comunitárias. E o quanto essa teoria ela se traduz em dor e realidade, realidade palpável, fica evidente, né, dentro da nossa literatura que a gente estuda. Na apresentação sobre o livro As Alegrias da Maternidade, da Buchi Emeta, não sei se gente, desculpa. A gente acaba se deparando
com a história dramática de Nu Ego, né? E tem um trecho nesse livro que estava destacado dentro da discussão, ali nos slides, que sintetiza perfeitamente essa dupla opressão sofrida pelas mulheres, né, sob essa estrutura colonial patriarcal. E o texto ele também narra um momento que ocorre com a Nuego, que ela era uma prisioneira, né, ela foi aprisionada pelo amor de seus filhos, aprisionada em seu papel de esposa mais velha, né, e ela acaba refletindo que não era justo o modo como os espertos homens usavam esse sentido de responsabilidade de uma mulher para escravizar ela na prática, né? E essa ficção literária, ela vem como um espelho teórico perfeito para mostrar como as estruturas da colonialidade elas esmagam a subjetividade e a autonomia das mulheres não ocidentais. E por fim, a gente vai entrar na nossa quinta categoria, que é a pluridiversidade, e muitos preferem chamar ela de pluriversalidade, né? Dentro disso, o projeto eurocêntrico ele tentou unificar o planeta sob um único universo, né? Uma única forma ali de governar, uma única economia, uma única ciência que seria considerada válida. Já a decolonialidade, ela propõe totalmente o oposto, que é o pluriverso, que a construção de um mundo onde caibam muitos mundos, né? Essa transição de paradigma, ela nos remete ao pensamento de Boaventura Sousa Santos no texto Um Discurso sobre a Ciência. O Boaventura ele faz uma crítica demolidora, né, a esse paradigma dominante da ciência moderna, que acabou erguendo barreiras rígidas, né, e declarou ali o fim dos outros saberes e cometeu ali os verdadeiros epigenicídios, esse genocídio dos saberes, né, ao redor de todo o mundo. Em resposta, Boaventura ele propõe o nascimento do paradigma emergente fundamentado na ecologia dos saberes, que vem ali de um diálogo horizontal, onde o conhecimento científico ele dialogue e aprenda com os conhecimentos empíricos tradicionais e vernaculares, né? E essa pluridiversidade, ela ganha um corpo prático quando a gente olha para as propostas da Silvia Rivera Cusicanqui, né? Onde ela fala sobre as práticas decolonizadoras e para o conceito do bem viver, que a gente pode resgatar aí da obra do Xavier de Holanda, né? O bem viver, ele é uma herança direta dos povos andinos e dos povos originários amazônicos, e onde não busca um conhecimento econômico infinito ou acúmulo de capital. Na verdade, eles nos propõem alternativas reais de existência baseadas na reciprocidade, na vida comunitária e no equilíbrio sagrado com a natureza. E isso é a prova definitiva de que o Sul ele tem alternativas viáveis para as suas crises no mundo contemporâneo. Muito obrigado pela atenção de todos, né, que assistiu essa videoresenha, que esteve presente aqui dentro dessa conversa, né. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até o fim dessa nossa conversa, dessa nossa exposição, explicitação de conteúdo. Eu gostaria e também desejo que todos possam, acima de tudo, praticar a decolonialidade no seu dia a dia. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.